Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste quarto domingo do tempo comum, ouvimos o Santo Evangelho segundo São Lucas, a continuação do Evangelho do domingo passado. No domingo passado, ouvíamos que Jesus, como era seu costume que herdou de seu povo, aos sábados ia à sinagoga e tomava o rolo da palavra de Deus para ler. E então ouvimos que Jesus lê a profecia de Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu e me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, dar visão aos cegos, endireitar os coxos, proclamar um ano de graça da parte de Deus. Este evangelho que ouvimos hoje é a continuação. Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Isso foi como uma explosão para os ouvintes, quando Jesus aí se revela: eu sou o consagrado de Deus, eu sou o Messias. É isso que significa a palavra Messias. Eu sou o Cristo. É isso que significa a palavra Cristo, consagrado, ungido por Deus. E então, aqueles que admiravam o Senhor pelos milagres que fazia, pela bondade que praticava, voltam-se contra ele a ponto de levarem-no até a beira do monte para atirá-lo e matá-lo. Este evangelho revela muito da ingratidão do ser humano diante de Deus. Nós somos muito gratos a Deus, ou somos gratos a Deus, às vezes nem muito, por tudo aquilo que faz em nossa vida. Mas quando Deus se revela plenamente em nossa vida, quando nós temos uma vida que busca conhecer realmente a Deus, e muitos evitam ter essa vida de busca de Deus, porque Deus vai se revelar e dizer quem é e o que espera de nós, então muitos se revoltam contra Deus e preferem viver a sua vidinha miserável como sempre viveram. Não é por acaso, nunca é por acaso, mas não é por acaso que a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, tantas e tantas vezes repetida em nossas igrejas, não toca profundamente a nós. Nós achamos muito bonito e até pagãos e outros e até ateus já musicaram esse trecho do capítulo 13 da carta aos Coríntios, falar sobre a caridade. É muito bonito falar sobre a caridade, vivê-la é outra coisa. Dizia eu nos avisos no domingo passado que não é necessário o padre dizer na sua paróquia, seja aqui ou na sua paróquia, que necessitamos recolher alimento para os famintos. Mas isto é como falar para as paredes. Talvez as paredes se convertessem no final dos tempos. Não é necessário que o padre diga que subsiste, acima de tudo, a caridade. Nem é necessário que nós ouçamos São Paulo dizer isso, que nós vivemos no tempo da fé, da esperança e da caridade, e que a maior destas virtudes, dons de Deus, é a caridade. Enquanto não meditarmos profundamente em nosso coração, nós não saberemos o que é a caridade. Nós vamos achar que caridade é dar alimento a alguém que perdeu tudo em uma enchente, ou em uma seca, ou um incêndio. Nós vamos achar que caridade é remediar a situação momentânea de alguém. Nós vamos ainda repetir aquela frase tosca e completamente anticristã que diz: eu ajudo sempre que me pedem. Essas pessoas ainda não entenderam o que é a caridade. A caridade é outra palavra para amor, amor incondicional. Quando nós fazemos caridade, é um dom que recebemos de Deus, não é algo humano. O máximo que nós, como seres humanos, conseguimos fazer é filantropia,
E tem gente que faz filantropia, embora o termo não esteja correto, até com os animais. Mas isso não é caridade. Caridade não é matar a fome momentânea. Não é socorrer momentaneamente alguém. Caridade é o amor profundo que me faz sair de mim mesmo, não guardar nada para mim, para que o outro tenha. E há inúmeras centenas e milhares de modos de praticar a verdadeira caridade. A caridade é algo que somente cristãos, de fato, de sangue e de raça cristã, conseguem praticar. Os demais praticam, quando muito, uma filantropia. Se condoem por uma situação momentânea, esperando talvez que, se eles passarem por essa situação, também serão socorridos. Há uma grande diferença. E por que São Paulo diz que no céu não existe fé nem esperança? No céu só existe caridade. Porque caridade é sinônimo, significa a mesma coisa que amor. Este amor desinteressado. Se nós fôssemos olhar o ser humano, seja aquelas pessoas que amamos, sejam aquelas pessoas que nem conhecemos, para praticar a caridade, nenhum de nós o faria. Nenhum de nós a poria em prática. Por quê? Porque o que é o ser humano? Do ponto de vista biológico, um amontoado de coisas que vão apodrecer no túmulo. Que é o ser humano, até mesmo aquele querido e amado por nós, que quantas vezes nos desaponta, nos trai. Que é o ser humano, basta cada um pensar em si. Mas nós não estamos aqui, e não somos chamados por Deus a fazer filantropia, amor ao ser humano. Nós estamos sendo chamados a fazer a caridade, que é algo muito mais profundo. A caridade vem a nós como dom de Deus e permanece naqueles que realmente doam-se de si para o próximo. Alguém pode chamar o exemplo de tantos santos e santas, nossos irmãos, para recordarmos aqui em nossa terra, Irmã Dulce. Ah, que lindo que ela fez um hospital para os pobres. Ela não fez um hospital para os pobres. Que lindo que ela matou a fome de tanta gente. Ela não matou a fome de tanta gente. Isso qualquer ONG, qualquer organização não governamental, qualquer um pode fazer. Ela fez mais, porque ela não cansava de dizer que ouviu no Evangelho, ouviu na Sagrada Escritura, que o ser humano deve ser amado não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele é diante de Deus, Filho de Deus. E tudo aquilo que ela fez, acolher aqueles que ninguém acolhia, alimentar aqueles que ninguém alimentava, ela fez com um sentido profundo. Fez por amor a Deus, porque vê e via Deus sofredor em cada um destes desamparados. E ela não fez uma rifa, ela não fez uma arrecadação de um dia, ela não solucionou o problema de um, mas foram milhares de milhares, e permanentemente. A caridade é isso, é algo permanente. Significa um impulso, uma dádiva, um dom que Deus põe em nós para agirmos amorosamente, perpetuamente. A caridade não é algo momentâneo. A caridade não é algo de que somos tocados. Não. A caridade é algo muito mais profundo. E então, São Paulo vai nos dizer, nesse capítulo 13 da Carta aos Coríntios, que o nosso conhecimento aqui na terra é limitado, a nossa profecia é imperfeita, e que quando ele era criança, falava como criança, bebia, comia, raciocinava e se comportava como criança. São Paulo vai nos dizer, neste mesmo trecho do capítulo 13, aspirai os dons mais altos, os dons mais elevados. São Paulo nos diz assim: vou lhes ensinar o caminho de perfeição.
Não é para nós ouvirmos esta leitura e acharmos bonito, é para nós nos decidirmos a cumpri-la, a encetar, a começar a andar neste caminho. Nós já não somos crianças, já não temos mais que nos comportar como cristãos, crianças, que se limitam ao domingo, à Santa Missa. Mas toda a nossa vida, de segunda a segunda, perpetuamente, até o dia em que tivermos que sair deste mundo, deve ser um caminhar na perfeição. Não podemos mais nos contentar como crianças em nos alimentar apenas com a Santa Missa do domingo. A Santa Missa é a culminância, é o cume para aqueles que viveram durante a semana como cristãos. Mas ela não é o todo. O todo é a prática da fé, da esperança e da caridade, para um dia sermos admitidos no céu, onde já não há mais necessidade de fé. A fé nos leva ao crer. No céu ninguém precisa crer, porque vai ver. Não precisamos mais também de esperança no céu, porque lá a esperança já está realizada, a vida é eterna. Mas no céu só entraremos se tivermos praticado a caridade, se tivermos vivido a caridade. Este amor incondicional, este amor é bem mais profundo, porque o Senhor nos manda amar, servir até mesmo a nossos inimigos. E São Paulo vai dizer: ainda que eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, que eu entregasse o meu corpo às chamas por alguém, que eu tivesse fé a ponto de transportar montanhas, que eu tivesse tal conhecimento, capaz de conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse o dom da profecia, tudo isso seria como um bronze que apenas faz barulho. Seria, vamos transpor para a nossa linguagem, como uma lata vazia que é chutada, se eu não tiver a caridade. Por isso, nenhum de nós pode se ensoberbecer, nem se gabar de algo e dizer: mas eu conheço tanto, mas eu sei tanto, mas eu faço tanto. Infelizmente já ouvi de muitos cristãos que até fazem parte de grupos dentro da igreja dizer: o nosso grupo fez isso, o nosso grupo fez aquilo, nós fazíamos isso, nós fazíamos aquilo. Perdeu todo o valor daquilo que fez, porque aí não há caridade, aí há jactância, orgulho, aí não há nada a não ser ação humana. Portanto, nós devemos pedir ao Senhor que aumente em nós diariamente a fé que nos leva a crer em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, a esperança para confiarmos naquilo que o Senhor nos prometeu, a caridade para vivermos prontamente no serviço ao próximo, não quando somos chamados, não quando somos instados, mas num estado permanente de serviço. Há um ditado popular que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Ditado popular, mas muito verdadeiro diante de Deus. Quem não vive para servir, não serve para viver. Que tristeza se no dia do nosso juízo o Senhor nos perguntar: como é que tu viveste permanentemente a caridade? E muita gente vai dizer diante do Senhor, porque diante do Senhor já não há mais mentira. Até a capacidade de mentir, tão própria nossa, nós perderemos. Vai dizer: ah, Senhor, eu sempre ajudava quando me pediam. Pois é, e aqueles miseráveis todos que viviam no teu bairro, na tua rua, aquela gente que sequer com o ensinamento tu alcançou a caridade a eles. A tua vida como cristão, que antes de ser um testemunho para que o perdido se convertesse, foi ainda um contra-testemunho e ajudou ele a se perder mais. Não é por acaso que a Igreja Nossa Mãe nos diz que a caridade se exerce pelos atos de caridade corporais e espirituais.
Quem não recorda dessa parte da doutrina está bem clara no catecismo. Há modos, inúmeros modos, e a igreja não os esgota quando os coloca no catecismo, mas coloca de forma especial os atos de caridade espirituais e corporais, que todos nós devemos progredir neles para progredirmos na caridade. Talvez o ato de ação caritativa mais importante nos dias de hoje, aquele que mais desapareceu, é o testemunho de vida cristã. Testemunho público, como diz o Senhor: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os apresentarei ao Pai. Aqueles que não me confessarem, eu não os apresentarei ao Pai. Esta leitura do profeta Jeremias nos recorda disso. Senhor, pega este profeta, que depois vai sofrer tanto na mão dos poderosos, para dizer: antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes de tu saíres do ventre da tua mãe, eu te consagrei. Cada um de nós, antes de ter sido formado no ventre de nossa mãe, antes de sairmos do seio de nossa mãe, cada um de nós foi pensado, querido, amado e escolhido por Deus para sermos a sua imagem no mundo, para darmos testemunho dele, para sermos no mundo imagem de seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Que miséria na nossa vida se terminarmos esta vida aqui na terra e não o tivermos sido. Que alegria se nós a cada dia aspirarmos os dons mais elevados e progredirmos na fé, na esperança e na caridade. Não vivermos mais como cristãos infantis e crianças, como gente ainda que vive apenas com o batismo, ou gente que vive com o batismo, alguns sacramentos e talvez a missa dominical. Talvez. Esses ainda são os infantis. Esses ainda devem aspirar mais ainda os dons elevados. E por eles devemos rezar. E rezar por nós também, pedindo o aumento diário da fé, da esperança e da caridade. Recordemos que quando São Paulo descreve a caridade, ele diz que ela é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa. A caridade cristã não se mostra o que está fazendo, não se ensoberbece, ela não se jacta, ela não se gaba, ela não faz nada de inconveniente, ela não é interesseira, ela não se encoleriza, ela não guarda rancor, ela não se alegra com a iniquidade, mas ela se regozija e se alegra profundamente com a verdade. A verdadeira caridade suporta tudo, crê tudo, espera tudo e desculpa tudo. Diante dessa descrição que São Paulo nos faz da caridade, podemos pensar: eu penso aqui por mim, na minha vida, quão longe estou de viver a verdadeira caridade. Cada um pense por si, cada um deve contas a Deus para saber como tenho vivido a caridade. Que o Senhor nos dê a graça do aumento da fé, da esperança e da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.